Uma em cada 10 mulheres tem uma doença que pode ser silenciosa, mas quando não é, provoca dores intermináveis durante o ciclo menstrual, desconforto em relações sexuais e, em alguns casos, até mesmo infertilidade. Fizemos este vídeo para entender o que é a endometriose e quais são os tratamentos disponíveis atualmente. Antes de começar a falar sobre a endometriose, quero voltar um pouquinho no tempo, lá para as aulas de biologia básica. Isso é importante para entender como a menstruação é formada. O endométrio é a parede interna que reveste o útero. Durante a menstruação, depois do corpo ter se preparado para receber um ovócito, é essa parede que começa a se descolar e formar o fluxo menstrual. É o útero se descamando já que não houve a fecundação e a formação de um embrião. Quando o tecido do endométrio cresce para fora do útero, ou seja, ectópico, como por exemplo nos ovários e na bexiga, a paciente é diagnosticada com endometriose. E a doença se manifesta de diversas formas. Sangramentos intestinais e urinários durante a menstruação, sangramento menstrual irregular e intenso, dor intensa em relações sexuais, dor pré-menstrual chegando a ocorrer 1 ou 2 semanas antes da menstruação, fadiga e cansaço, infertilidade ou uma dificuldade maior para engravidar, além de diarreia. A endometriose, ela dói por diversos fatores. Ela pode estar relacionada a substâncias inflamatórias que estão relacionadas a esse processo inflamatório decorrente da etiopatogenia da doença. A própria doença que se implanta, o endométrio que se implanta ectópico ao útero, que no período da menstruação está mais suscetível e mais responsivo à resposta hormonal. Há uma alteração nos neurotransmissores durante o período de estresse, durante o período de alteração hormonal, que a paciente fica mais suscetível à dor, por isso que a gente orienta nesse período um controle de estresse, um controle de alimentação, até por ser uma doença com resposta inflamatória importante. A cólica é um sintoma comum durante a menstruação, mas mulheres com endometriose sentem dores muito mais intensas e incapacitantes. Mesmo com fortes dores, muitas mulheres deixam de procurar ajuda médica para examinar as origens do problema. Sem exames, a doença muitas vezes tem o diagnóstico adiado ou sequer é descoberta. A gente acredita que 99% das mulheres na fase reprodutiva, na fase que menstruam além de menstruarem para fora, através da vagina, tem um fluxo retrógrado, ou seja, refluem através das tubas uterinas e esse sangue menstrual cai na cavidade pélvica, na cavidade abdominal. E esse sangue refluído, ele tende a levar tecido de dentro do útero para dentro da cavidade. Só que a gente sabe que somente 10% dessas mulheres, que menstruam para dentro, que na verdade seriam 99% das mulheres, quase 100%, somente 10% dessas vão ter de fato a doença, que é a doença endometriose. Então, outros fatores têm que estar associados e vão ser responsáveis pelo desencadeamento dessa doença. Então, alguns fatores que já foram bem elucidados, que a gente pode relacionar a elas são a imunidade da paciente, que pode estar relacionada ao estresse, à ansiedade, que tem muito a ver com o estresse do dia a dia. A endometriose afeta cerca de 10% da população feminina brasileira, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ela é mais frequente entre mulheres de 25 aos 35 anos e muitas delas nem sequer sabem que sofrem da doença, por acharem que alguns sintomas são normais. Foi o que aconteceu com a cantora Anitta. Em julho de 2022, ela expôs nas redes sociais que depois de 9 anos sentindo dor após as relações sexuais, conseguiu, com a ajuda médica, diagnosticar a endometriose. O caso dela era de intervenção cirúrgica, mas não são todas as mulheres com endometriose que precisam ser operadas. Então, se a paciente está sentindo dor, fazendo um tratamento mais conservador, seja com orientação, seja fisioterapia, seja usando medicamento hormonal ou algum outro tipo de medicamento anti-inflamatório e a medicação não está surtindo efeito, a paciente pode ser uma candidata a tratamento cirúrgico. Uma outra opção de indicação cirúrgica seria no caso da infertilidade ou dificuldade para engravidar. Essa é uma condição crônica que dura por toda a vida e costuma somente parar de demonstrar seus sintomas depois da menopausa, quando há um declínio nos hormônios que lidam diretamente com o endométrio. O tratamento ele deve ser individualizado para cada paciente. Atualmente a gente tem 2 focos de tratamento na doença. A gente vai focar na qualidade de vida da paciente, então ela tem que se manter sem dor, ela tem que se manter satisfeita com a sua vida, com a qualidade,
com relacionamento com seu parceiro. Além disso, algumas pacientes com endometriose podem ter dificuldade para engravidar, né? A gente chega a falar até 1/3 das pacientes podem ter essa dificuldade para engravidar. Então, a gente vai focar nesse tratamento também para a infertilidade. E aí a gente vai individualizar. Cada paciente vai requerer um tipo de tratamento, né? Algumas vão precisar ser submetidas ao tratamento cirúrgico, né? Algumas vão ser submetidas ao tratamento hormonal. Algumas a gente vai conseguir controle da doença com alimentação, com atividade física, com orientação. Muitas vezes a gente vai precisar de um suporte de outros profissionais. Por isso que a gente fala que a endometriose é uma doença cujo tratamento é interdisciplinar. O que todos os especialistas reforçam é: investigue as causas das dores pós-relação sexual e durante o período menstrual. Não adie exames por achar que as dores são normais. Mais de 180 milhões de mulheres no mundo, cerca de 7 milhões só no Brasil, tem endometriose. E você, ou alguém que você conhece, pode ser uma delas. No Pra Entender, nós aprofundamos os assuntos relevantes para o seu dia a dia com uma linguagem mais didática. Para mais vídeos como este, siga o Estado de Minas nas redes sociais e acesse o nosso canal. em.com.br/praentender.